Caminho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia homenzinho torto, a Bíblia encontrou e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia homenzinho torto, a Bíblia encontrou e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia homenzinho torto, a Bíblia encontrou e tudo que era torto, Jesus endireitou. Boa noite, galera. Eu sou Eduardo Matheus e estou junto com minhas colegas do Puxando Conversa, Betânia Cristina e Alice Pinheiro. Agradeço meus amigos do Terço das Crianças Jovens que fizeram essa brilhante apresentação e toda a nossa produção de equipe que está sempre nos ajudando. Gratidão a todos. Ainda neste mês de setembro, falando sobre a Bíblia, vamos aprofundar um pouco mais neste tema. Com vocês, por vocês, Padre Afonso. Boa noite, Padre. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite a todos que vão acompanhar e assistir esse programa de vocês. É uma alegria a gente estar aqui, dando a presença, o incentivo e a gente falar de Deus, da vida e da Bíblia. Pode ficar à vontade, que agora é hora de puxar a conversa. Padre Afonso, como foi sua infância e sua base familiar? Graças a Deus eu tive uma base familiar muito religiosa, muito católica, onde o berço familiar eu recebi desse berço grandes valores morais, humanos, religiosos que foram me estruturando de acordo com o tempo, de acordo com o crescimento. Mas o importante desde o início da fase de criança, depois adolescência, juventude, eu tive sempre o apoio, o incentivo, a motivação da família na observância daquilo que é importante para a vida, especialmente no aspecto da prática, da religião, da fé, da vivência de igreja. Na adolescência é quando somos influenciados para experimentar coisas novas. Sair para a festa, namorar. E para o Senhor, como foi? Eu tive uma infância, uma adolescência normal, como a de vocês. Não foi nada diferente. Tinha os meus amigos de rua, os amigos da escola. E também, mais adiante, eu me envolvi com um trabalho de igreja, participando do grupo de adolescentes e de jovens. Nessa situação, nessa convivência, eu pude ter convivência com toda e qualquer situação que é própria, natural da fase seja adolescência ou juventude. Então eu pude ver muitas coisas, mas o que me salvou, que me segurou, foram os bons amigos que eu tive, que a gente, na minha época, não tinha tantas coisas graves, né, do convívio como nós temos hoje, de uma forma pública e mais intensa. Mas eu sempre tive, assim, ao meu lado, jovens, tanto homens e mulheres, que a gente convivia muito bem e nunca houve a iniciativa, o interesse de buscar. Naquela época era muito, né, escandaloso um uso de maconha. Então nós sabíamos quem estava nesse grupo, quem fazia parte desse círculo de amizade, mas a gente mantinha não a exclusão, mas o afastamento desses jovens da época. Na adolescência é quando nós jovens começamos a descobrir o mundo dos vícios. Como foi esta fase para o senhor junto com seus colegas? É como eu dizia, né? Eu tive sempre esta facilidade
por aquela estrutura formativa que eu tive de conhecer os princípios, os valores que norteiam a vida, sejam valores familiares, religiosos, morais, e me fez com que eu não me interessasse por aquilo que representaria para mim, na época, um contravalor. Então, pela minha fé, pela minha convicção, pelos meus princípios, eu nunca me sujeitei a fazer um experimento de um vício, de um cigarro de maconha ou outra coisa que na época eu não me recordo que existia. Então eu sempre permanecia assim, longe daquilo que pudesse colocar em risco a minha adolescência, juventude e especialmente a vida cristã. Na sua infância e adolescência, tinha hábito de ler a Bíblia? Aprendeu com alguém? Uma das coisas principais que eu vejo que foi o início de tudo foi a questão familiar. Eu recebi uma herança familiar, né, de vivência, de oração, de participar da igreja, pelos meus pais e também os meus irmãos e irmãs. A partir do momento, eu me recordo, lá por volta dos 12 anos, eu me interessei pelo grupo de adolescente. E convidado pelo padre jovem da época, eu me integrei nesse grupo de adolescente. Dali eu fui dando passos. Depois fui me envolvendo com a catequese, depois com um grupo de jovens e depois, ainda na juventude, com um grupo de comunidade base que se chamava na época. Padre Afonso, quando e como surgiu sua vocação para ser padre? Foi influenciado por alguém? A minha vocação, ela tem uma história bonita, porque desde que eu me conheci por criança, eu tinha um interesse bom, atrativo, gostoso pelas coisas da igreja. Não assim no exercício enquanto tal, que eu deveria, sabe? Mas a referência, porque todos nós padres, nós temos uma referência de sacerdote, que passou pela nossa vida, seja infância, adolescência ou juventude, que nos atraiu, que nos chamou a atenção. E na minha época, eu apreciava muito o jeito de ser, de trabalhar, de celebrar, do pároco da minha cidade, que era o cônego José de Castilho e Moreira. Então aquilo me chamava a atenção, do jeito dele ser padre. Mas, de início, eu tinha um pouquinho de vergonha de admitir, de assumir, até então que as minhas brincadeiras, eu tinha um momento de crianças, brincadeiras com os colegas, brincadeiras normais que tinha na época, bola de gude, peão, soltar pipa, soltei muita pipa, né? Papagaio que se fala hoje, né? Mas os momentos que eu brincava sozinho, meu pai tinha um armazém e tinha um depósito. Então lá nesse depósito, eu brincava sozinho de celebrar missa, de fazer procissão, e tinha lá as caixinhas que eu colocava os santinhos, que representavam as paróquias. Cada caixinha era uma paróquia. Então eu mesmo ali sozinho, eu fazia tudo, né? Ao mesmo tempo que celebrava, brincava de celebrar missa, fazer procissão, pregar. Então era uma brincadeira mais escondida. Depois, entrando para o grupo de adolescente, que aí eu fui perdendo essa vergonha de falar que eu almejava ser padre, né? Mas que eu me recordo desde criança, eu queria ser padre. Até o momento, um dia que me marcou muito, que eu tinha por volta dos 9 anos, eu fui à igreja durante o dia sozinho e ajoelhado lá no banco, a igreja vazia e a padroeira
de Caxambu é Nossa Senhora dos Remédios. E ali, uma coisa que me marcou até hoje, que eu recordo, que eu me ajoelhei ali e olhando para a imagem de Nossa Senhora, eu pedi: Nossa Senhora, me coloque um dia atrás desse altar, sabe? Então foi uma coisa da juventude lá, da fase de criança, que me marcou, então que me traz muita saudade, boa lembrança, até emoção, quando eu recordo desse fato, né? E para mim, na minha fé, Nossa Senhora atendeu. Muitas pessoas perguntam, e eu gostaria que o senhor explicasse, por que padre não deve casar? Olha, isso é uma história dentro da história comum e da história da igreja. Até mais ou menos, não é? Lá o século XIII, os padres casavam. Era normal, era comum o padre casar. Por exemplo, a gente vê lá nos evangelhos, Pedro era casado, não é? O próprio Jesus curou a sogra de Pedro. Aí por volta do século XIII, XIV, a partir lá do concílio de Nicéia, a igreja, dentro desse aspecto, ela repensou, né, o casamento do sacerdote. Devido a quê? Primeiro, inspirado no celibato de Jesus, né? O celibato observado pela pessoa de Jesus, e como uma norma disciplinar pastoral, a igreja, a partir daquela época, decretou o que nós observamos, vivenciamos, o celibato, que não se deveria então mais casar. O padre deveria pensar na constituição não de uma família pequena, individualizada, mas uma família comum, uma família maior, que seria a igreja, o povo de Deus. Por isso que não há, até hoje, a igreja, através dos papas, ainda insiste, entendeu? Na observância do celibato sacerdotal, como sinal de uma entrega total a Deus, de um amor indiviso, e nesta dedicação da família, que é a própria igreja, o próprio povo de Deus, que é a família nossa como padre. Qual seminário você estudou? Eu passei por mais ou menos, vamos dizer assim, 2 etapas. Eu não fui pequeno para o seminário. Quando eu já me ingressei, na minha época, a gente terminava o curso de ginásio, né, que era o colegial. Então eu formei, na época, chamado terceiro científico. Eu tinha mais ou menos, aí quase certeza, 18 anos. E terminando os estudos, então, na minha terra natal, eu fui para a cidade de Três Corações. E lá me ingressei no seminário, na época chamava Seminário Santo Agostinho. Eu fui cursar 3 anos da Faculdade de Filosofia. Terminados os estudos em Três Corações, eu fui para a cidade de Taubaté, estado de São Paulo, e me formei, estudei junto com os padres deonianos, que a gente fala, os padres do Sagrado Coração de Jesus. A congregação do Padre Zezinho. A nossa diocese da Campanha tinha uma casa, um seminário nosso, lá em Taubaté, mas nós estudávamos com os padres do Sagrado Coração de Jesus. E lá eu me formei, no período de 4 anos, que foram os estudos, a faculdade de Teologia. O tema do mês da Bíblia deste ano está no livro do Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Abre tua mão para teu irmão. O que o Senhor tem a dizer sobre este tema? Bom, eu vejo que esse tema, essa escolha do livro, é muito oportuno para a nossa vida cristã e a vida que nós estamos enfrentando, não é? Porque a igreja, como mãe e mestra, ela
todos os anos, no mês da Bíblia, mês de setembro, que nós estamos vivenciando agora, a igreja sempre coloca um livro, não é? Um livro que a gente possa buscar, conhecer, interpretar, pegar a mensagem deste livro para uma situação ou específica ou para a nossa vida cristã, de um conhecimento mais talvez literário, um conhecimento da Sagrada Escritura, mas também um tema que vai nos nortear, nos orientar para a prática de alguma virtude, qualidade naquilo que a gente precisa. E esse ano é o livro do Deuteronômio, né? O livro do Deuteronômio, ele tem uma riqueza imensa, que ele trata das leis. E o objetivo, a finalidade principal do autor, na época que foi pós-exílica, que ele foi escrito, esse livro, era para quê? Que o povo tomasse consciência que na observância da lei, as pessoas teriam a prosperidade. E lá na constituição do livro, o que mais insiste dentro do código da lei, que vai do capítulo 12 até 26, fala-se então de quê? Que eu vou viver a minha fé num Deus praticando bem. Por isso que esse versículo está dentro desse conteúdo, é o miolo do livro do Deuteronômio, do capítulo 12 a 26, é o coração do livro do Deuteronômio, que nos leva a praticar a solidariedade, a partilha, a vivência fraterna. Revelar o amor de Deus é a chave do livro do Deuteronômio. O Senhor desenvolve um trabalho na fazendinha com dependentes químicos e na APAM com moradores de rua. Como revelar este amor de Deus a essas pessoas que estão vivendo a solidão? Eu vejo que uma vez eu tive a oportunidade de conhecer, estar junto com ele, o Dom Helder Câmara, que foi um bispo conhecido não só no Brasil, mas mundialmente, né? Era o bispo chamado Bispo da Paz. E quando na época eu era padre novinho, ele veio pregar retiro para o clero, então ele me falou uma coisa importante que nunca mais esqueci. Ele dizia assim: não se chega para um pobre, para um sofredor, para um dependente, seja quem for, falando de Deus primeiro. Mostre com as suas atitudes, o seu acolhimento, o seu jeito de tratar, que existe um Deus. De início não fale, demonstre, né, nas atitudes, que ele, aquela pessoa, vai chegar à conclusão: existe um Deus que me ama, que se interessa, que cuida por mim através de você. Então eu guardei muito isso, essa observância, que o Dom Helder, numa conversa informal, que eu estava com ele, ele partilhou isto, que ele orientava, aconselhava as pessoas numa situação de carência, de miséria, de pobreza, que não falasse por hora de início de Deus, mas mostrasse. Então você mostra para depois você evangelizar. E nesse trabalho que eu faço, creio que deve ser pouco ainda do que a gente teria que fazer com o pessoal de rua, através da APAM, do nosso albergue, e também lá na fazendinha com aqueles jovens ou adultos que estão em recuperação de alguma dependência, também na casa ali do João Abrão, na comunidade do João Abrão. Eu procuro mostrar para eles 3 coisas importantes. Em primeiro lugar, que ele é filho de Deus, ele é pessoa, ele é gente. Então eu faço com que ele se sinta amado,
né, por Deus, acolhido por Deus, independente da situação que ele está ou já esteve. A partir dali eu vou num trabalho de reuniões, de terapia, eu vou trabalhando a autoestima deles. Como assim? Eu vou mostrando, olha, eu tenho valor, eu tenho qualidades, eu tenho virtudes, que eles possam despertar para isso. Porque numa situação de rua, numa situação de um jovem dependente, a autoestima deles é zerada. Eu não presto, eu não valho nada, eu não tenho jeito. Isso que eles pensam. Né? As pessoas não gostam de mim, não me amam, porque eu sou de rua, porque eu sou maconheiro, eu uso cocaína, eu sou um perigo, um risco para a sociedade. Então eles já trazem essa marca de uma exclusão, de uma situação de marginalização social. Então, o trabalho seria isso, num terceiro aspecto, também com a ajuda de muitos, que a gente vive lá na APAN, a gente vai oferecer, dentro da necessidade de cada um que ele precisa. Então eu mostro nessa ação, nessa presença, nesse ouvir a história deles, como que chegou na droga, como chegou numa situação de rua, e tento mostrar para eles que a vida é dom de Deus, eles têm valor, eles têm espaço na vida e muito mais ainda, que eles têm chance de repensar o que fizeram, no que estiveram, né, na situação que viviam, seja de rua ou de droga, que há jeito para tudo quando existe a boa vontade. A Bíblia traz lado a lado no livro do Deuteronômio as bênçãos e as maldições. Como o Senhor analisa para os dias de hoje? Sim, eu vejo uma coisa importante que eu gosto sempre de falar dentro da nossa experiência de fé cristã, como sacerdote. Deus nos dotou, né, de 3 dons. Além do dom da vida que Ele nos deu, Ele nos dotou de, em primeiro lugar, de inteligência, né, capacidade de conhecer, de aprender. Em segundo lugar, o dom da liberdade. Ele não nos trata como robôs. Não, ele nos criou livre. Como criou, você pode ver lá no livro de Gênesis, né, Adão e Eva. Então nós herdamos esse dom, que se chama pela teologia, pela fé, dom pré-natural. Depois, o terceiro dom que Deus nos deu, foi o dom da vontade. Eu tenho a capacidade de decidir. Quando eu vejo essa situação que a palavra de Deus, o próprio Deus coloca diante do seu povo, diante de vocês eu coloco a vida ou a morte, né? A bênção, a maldição. Então, todo o livro do Deuteronômio, o autor ou autores, que eram os anciãos que escreveram esse livro, pessoas entendidas da lei, entendidas da palavra de Deus, eles têm um foco importante que serviu para aquela situação e serve para nós hoje. Eu observar a lei. A lei quer dizer o que Deus quer, espera e sonhou para mim. Eu tenho a prosperidade, eu tenho a bênção, eu tenho uma vida abençoada. Agora, na escolha errada que eu faço, do afastamento de Deus, da não observância da lei, da não observância daquilo que Deus quer, espera de mim, eu mesmo, não é Deus, eu mesmo vou fazer escolha para uma vida que não vai ser uma vida feliz, não vai ser uma vida abençoada. Né? Então, amaldiçoada significa isso, quando eu deixo que o mal, o pecado, prevaleça. Então, a escolha errada que eu tenho que fazer ali naquele momento
é que me levou para a maldição. Agora, se eu faço a escolha certa, eu vou levar para a vida abençoada, a vida querida por Deus. O livro do Deuteronômio fala sobre a aliança de Deus com Israel. E na igreja sempre canta esta música. O povo de Deus no deserto andava. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Padre Afonso, como o Senhor explica esta aliança de Deus conosco? É bonito quando você faz uma leitura bíblica da história, não a história pela história, mas pela mensagem de fé, a mensagem de Deus, porque a Bíblia, uma coisa que a gente aprende na catequese, que a gente tem que sempre que pensar, por mais que a Bíblia tenha história, tenha cultura, tenha situações da época, os gêneros literários, ela é em primeiro lugar mensagem de Deus. Vou dar um exemplo para você. Os 4 evangelhos não é biografia de Jesus, como a gente tem de alguma personalidade, alguém que se destaca. Dá para você fazer uma estatística ali certinha das épocas, as etapas daquela pessoa. Não. A principal mensagem dos evangelhos é a pessoa de Jesus. Né? E quando você pega os livros, né, vamos pegar lá a história do povo de Deus, que foi orientada, conduzida por Moisés, que Deus passou para Moisés os 10 mandamentos, né? Representa o quê? É vida. Deus quer vida para o seu povo, para os seus filhos e filhas. Então, não é a lei pela lei, porque depois dos 10 mandamentos, se teve o código que se chama Código da Aliança, né? E que está dentro do livro do Deuteronômio, mas reescrito de novo. Aqueles capítulos que eu falei para você, de 12 a 26. Então, ali, por isso que fala Deuteronômio, significando a segunda lei. Porque lá na época do rei Josias, que acharam lá no templo, né, esse código de lei foi revisto, foi reescrito após o exílio. Então, o que significa? Significa aquilo que a gente tem que viver, praticar, observar, servindo para hoje. Por exemplo, eu gosto muito de mostrar assim para as pessoas: ai de nós se não existisse as leis de trânsito. Se cada um quisesse dirigir, andar nas rodovias, na cidade, do jeito que quisesse. Quantos acidentes, né? Quantas tragédias que nós teríamos. Então, as leis de trânsito são para disciplinar o trânsito, não só dos motoristas, mas a gente como pedestre. Você sabe a hora de atravessar, você reconhece um sinal de trânsito, que aquele momento você pode passar, outro momento você tem que aguardar. Então, toda e qualquer lei não é para oprimir, é para facilitar a vida, equilibrar a vida, fazer com que a gente tenha uma convivência harmoniosa. Então, quando você tem diante de si, que para nós aprendemos lá na catequese, os 10 mandamentos, são normas, são direções para a gente viver bem, como filho de Deus e como irmãos e irmãs uns dos outros. Então, o que representa hoje para nós as leis, né, de Deus? Representam situações que eu devo pensar, refletir, para me viver bem, na condição de filho, filha de Deus, de irmão, de irmãos nos outros. Dia 23 de setembro, estaremos comemorando a festa do Beato Padre Vitor, de 3 pontas. Como o Senhor analisa a vida do Beato Padre Vitor com esta frase do livro do Deuteronômio: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Sim, eu vejo que toda e qualquer
vocação, né, especialmente a vocação sacerdotal e religiosa, o princípio de tudo é Deus. O próprio Jesus diz, né, não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi. Né? Santa Teresinha, falando dos sacerdotes, ela tem uma frase bonita. Ela especificando quem é o sacerdote, quem são os sacerdotes. Então ela diz assim, que os sacerdotes não são aqueles que Deus viu que eram os mais inteligentes, os mais santos, mais capacitados, não. Santa Teresinha diz que são os que ele amou. Né? Não são os melhores, mas os que ele amou. Então eu vejo que a vida, a pessoa, a escolha de hoje para nós considerado e chamado o Beato Padre Vitor, ele na sua pessoa, na sua história vocacional, na sua vida, ele testemunha o que foi o amor de Deus na vida dele. E o que esse amor de Deus realizou na sua vida e o fez realizar. Que é uma dedicação total a Deus, à igreja e ao povo de Deus na época. E com certeza para ele foi muito difícil pelas condições dele, né? De raça, de cor, de situação. E ele superou tudo isso mostrando a situação que o amor de Deus, amar a Deus com toda a alma, com todo o coração, como diz o livro do Deuteronômio, supera toda e qualquer barreira. Quando eu coloco o amor de Deus acima de tudo, eu sou capaz de superar barreiras, superar tribulações, provações, perseguições. Então eu vejo que o Padre Vitor, a vida dele é um referencial, é um modelo, é um exemplo para nós hoje. Como a gente viver o amor de Deus de uma forma, o amor a Deus de uma forma total e para Deus no serviço aos irmãos, como ele também vivenciou uma dedicação não só à igreja, mas aos pobres e necessitados. Qual é o versículo da Bíblia que o Senhor tem como inspiração para conduzir sua vida? Eu gosto muito, que eu faço o meu ponto de partida, tem muitos, né? Versículos que eu gosto de rezar, eu gosto de meditar, eu sempre trago no coração, na mente, para oração e para viver. Mas o que me chama muita atenção é João 10:10, quando Jesus fala assim, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Então, por quê? Eu vejo assim, o maior sonho, o maior desejo de Deus para mim, para você, para todos nós aqui, é que a gente tenha vida, nunca o contrário, né? Então, o maior sonho dele para todos nós é que a gente tenha vida. E uma vida bonita, uma vida feliz, uma vida santificada, né? Não, a vida nunca a gente vai tê-la sem ter provações, dificuldades, sofrimento. Isso faz parte da dinâmica nossa da vida. Mas tudo concorre, como diz São Paulo, para a gente amadurecer, se tornar melhor, ser melhor. E esse versículo de Jesus é a vida de Jesus para mim. Você pode ver que onde a vida estava humilhada, marginalizada, ferida, sob o jugo do pecado, do mal, catando aquela vida, trazendo aquela vida, devolvendo vida, né, curando, perdoando, libertando, né? Então, eu vejo que através desse versículo, este é o maior ideal que eu cultivo como pessoa, também como padre, da gente levar vida, espalhar vida, cumprindo então o que Jesus fez, né? E que é para todos nós, que a gente tenha vida em abundância, e vida não só espiritual,
não é? Porque nós não somos só espírito, é vida em todo sentido. Vida emocional, vida psicológica, vida física, vida espiritual no sentido da nossa fé. Então, todos os aspectos, né, em toda a nossa condição, vida e abundância. Jesus quer saúde psicológica, emocional, espiritual, física para todos nós e relacional, ou seja, de convivência. Então esse é o versículo que me chama mais atenção, que eu gosto, que eu procuro colocar como prática, exercício do meu dia a dia, na ação, no ministério, como padre. Qual é a sua opinião sobre o nosso programa Puxando Conversa? Eu fico muito feliz por essa iniciativa de vocês, especialmente vocês jovens, né? Desse interesse de trazer pessoas, trazer assuntos, trazer este momento de fé, né? E não só o momento de fé, mas o momento da gente celebrar a vida, viver a vida, buscar, né, não só dar informação para quem assiste, mas também a gente se informar e formar, né? Formar consciência, formar vida, formar cidadãos que possam construir uma sociedade mais bonita, mais humana, mais fraterna. Então eu vejo com muito bons olhos, como uma bênção, esse trabalho de vocês, ainda mais vocês jovens que estão aqui, né, se dedicando a uma causa de Deus, uma causa pela vida, uma causa por outras pessoas que estejam assistindo, acompanhando, aprendendo através desse programa de vocês, Puxando Conversa, né? Então é uma oportunidade muito boa para a gente crescer junto, da gente vir aqui, né, como outros já passaram ou vão passar por aqui, a oportunidade da gente partilhar o tempo que a gente sabe, que a gente pode, que a gente conhece. Então eu vejo que é louvável esse programa de vocês, a oportunidade da gente estar junto, celebrar a vida e buscar aquilo que a gente precisa, sempre aprender aquilo que vem de Deus, da vida, das situações da vida. Padre, quero agradecer por ter acertado o convite. Queremos deixar uma simples lembrança do nosso programa, Senhor. Muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Amém. Neste momento, quero pedir para o Senhor fazer uma simples oração para a gente. Oração final. Então, quero agradecer a vocês, jovens, que realizaram essa entrevista, aqueles organizadores desta oportunidade, deste programa, e a você que acompanhou no espírito de fé, no espírito cristão, aí da sua casa, onde você está, esse momento onde que eu pude trazer aqui um pouquinho da minha história, da minha vocação, do meu conhecimento, dessa herança toda espiritual que eu herdei da igreja, que é minha mãe. Que fique com você, então, a graça, a bênção de Deus, para que nós tenhamos essa vida mais bonita, conversando sobre Deus, as coisas de Deus e as coisas da vida. Que pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Vida, desça sobre a sua vida, o seu coração, sua casa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado a você que acompanhou o nosso programa. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. E até o próximo Puxando Conversa!